Ok. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui com um grupo grande, né? 130 inscritos aí, a gente espera que o pessoal consiga chegar. 36, eram 136, mas tinha umas inscrições repetidas, a gente foi lá e foi retocando, né? Muito bem-vindos. Esta é mais uma aula dos Círculos Exegéticos, edição mensal, e hoje a gente vai trabalhar um tema que já está, assim, esquentando, né? A fornalha aí, não a do Daniel, mas porque ano que vem o Congresso da Bíblia vai falar sobre esse tema, então vai ser grande o fluxo de informações, né, que vão circular entre os professores da Bíblia, né, que são associados da Bíblia, vai ser bem grande o fluxo de informações que haverá sobre apócrifos, pseudepígrafos, deuterocanônicos e tudo mais. Então, hoje a gente está aqui com o professor Marcelo Carneiro. O professor Marcelo é um professor querido nosso, de longa data, conteudista da nossa pós-graduação aqui. Quando a gente começou os círculos exegéticos, o círculo dele foi o segundo, dos 36, foi logo o segundo. Ele foi uma das primeiras pessoas a fazer uma aula de círculos exegéticos aqui, e falando também sobre esse tema. Mas ele já fez curso aqui com a gente sobre Septuaginta, e tem outros conteúdos muito interessantes do professor Marcelo aqui, que vocês também são convidados a conhecer depois. Depois que ele terminar a inscrição, a apresentação principal dele, quando a gente for para abrir para os comentários, etc., eu vou socializar aqui no chat o link para a ficha de presença, né? Para vocês assinarem a lista de presença, para depois o certificado chegar direitinho lá no cantinho de vocês por e-mail, tá bem? Marcelo, a palavra é tua, seja bem-vindo, use e abuse do tempo, ele vai falar aí durante uns 40, 50 minutos, o tempo que ele quiser, e aí depois, quando ele falar que está encerrado, a gente faz essa transição aí para poder colocar o povo dialogando e conversando com você. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Olá, Lilian, boa noite a todo mundo. Prazer estar com vocês aqui. Vários rostos conhecidos, várias pessoas com quem eu já tive a oportunidade de estar ou virtualmente, ou presencialmente, ou pela rede social. Então, realmente é uma alegria muito grande poder estar com vocês e também muita gente nova que eu não conheço, não tenho, pelo menos até hoje, nas redes sociais, e que veio provavelmente aí também pelo grande alcance que a Eagle tem. Então, é um prazer estar com vocês. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, mas eu quero já... eu precisava só que você me habilitasse, Lília, para poder fazer a apresentação. Eu trouxe algum material para poder ajudar, um mapa mental, eu acho que sempre é bom, né? Aqui, pronto. Opa, só que não está no começo. Já estou dando spoiler aqui. Muito bem. Então, nosso tema, apócrifos e pseudepígrafos judaicos. Quando nós fizemos a divulgação, eu coloquei essa coisa do judaico, e aí ele falou, está muito comprido, muito grande, e colocamos uma coisa bem genérica, mas eu vou explicar a vocês por que a delimitação está em torno dos judaicos, vocês vão entender. Tá? E é um estudo introdutório que nós vamos fazer hoje para uma percepção geral do assunto, com pontos iniciais, especialmente para quem nunca ouviu falar nesse assunto, tá certo? Então, eu estou trabalhando, eu vou chamar assim, numa linha de baixa competência de saber, porque se eu trabalhar numa linha de alta competência, de aprofundamento, pouca gente, de repente, vai acompanhar a discussão, vai ficar com muita dúvida, e eu acho que esse encontro tem essa função. A Lília já adiantou que a gente vai ter o curso, e depois, mais para frente, eu vou falar dele, que é justamente onde nós vamos fazer esse mergulho maior. Então, nós estamos entrando no mar, a praia começa molhando só os pés, não é isso? Aquela narrativa do Ezequiel, né, as águas de purificação, ele começa pisando só os pés, até chegar ao ponto de mergulhar. Então, é mais ou menos esse o caminho que nós vamos fazer.
Para começar, eu quero dizer que os escritos apócrifos e pseudepígrafos, numa visão panorâmica, há 4 pontos que sempre devem ser levados em conta e que serão nosso referencial, e não só aqui do nosso encontro, mas também do futuro curso. O que são esses escritos apócrifos e pseudepígrafos? Eu acho que é importante, né? É necessário a gente delimitar o que é esse material, qual é a sua origem, onde eles surgiram, que momento eles aparecem na história, do que eles falam, qual é a mensagem que esse grupo de textos traz, afinal de contas, qual é o conteúdo desse material. E, não menos importante, porque tem sido a minha trajetória de pesquisa, qual a importância desse material para o estudo do Novo Testamento? Tem relação? Não tem relação? É desconexo? Ou seja, então, nós vamos, hoje, de uma forma panorâmica, fazer essa trajetória aqui para que vocês possam ter uma visão geral, de fato, o curso hoje tem essa finalidade, permitir uma visão geral, para que você diga assim, eu já sei mais ou menos o que é. E, se houver o interesse de um aprofundamento realmente intenso, vai ser um prazer ter vocês na minha companhia no curso que vai iniciar em setembro. Eu quero falar um pouquinho sobre... Opa, tá aqui. Agora sim. Está difícil mudar, não sei o que houve aqui. Opa! É que tem esse bonequinho, ele, acho que ele fica agarrando o negócio. Ele Depois, é animado, né? Mas é, se demorar um pouquinho, ele vai, tá tranquilo. vai, pronto. Então, antes de falar do conteúdo, vou me apresentar para quem não me conhece, ou quem só me conhece, talvez superficialmente pela rede social, quem sou eu, do ponto de vista acadêmico. É lógico, uma pessoa ela é multifacetada, né? Tem vários aspectos. Se eu falar de mim do âmbito familiar é uma coisa, se eu falar de mim no âmbito de história de vida é outra, né? E de gostos de futebol, música é outra coisa. Mas eu vou falar aqui do Marcelo na sua perspectiva acadêmica. Eu fiz mestrado em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, e foi onde eu comecei a enveredar na área de Bíblia. Eu fiz em Bíblia. Na época, a minha pesquisa já fez uma interseção entre Antigo e Novo Testamento. Eu sempre me interessei por esse diálogo entre os dois testamentos. Até porque, quando eu entrei na PUC do Rio de Janeiro, me foi falado o seguinte: você veio para fazer mestrado em Bíblia, você vai conhecer a Bíblia. Não se feche em um testamento só. Especialmente quem estuda o Novo Testamento, ele tem uma obrigação, digamos assim, epistemológica, para usar um termo até acadêmico, ou seja, em termos de nível de conhecimento, de entender o Antigo Testamento, porque a base fundamental da fé de Jesus e dos apóstolos está lá no Antigo Israel, né? Toda aquela tradição antiga. Então, eu fiz, na época, o meu mestrado pesquisando sobre Jesus, a Torá e os Neviim. Quer dizer, Jesus, o Pentateuco e os profetas. Como é que Jesus se relaciona com esse material, onde isso aparece em Mateus, que foi Mateus que eu usei como base, e foi uma interseção com a pesquisa que estava despontando na época do Jesus histórico. Na época, o Crossan veio ao Brasil, na UFRJ, aqui também em São Paulo, e eu fui assisti-lo, então eu estava imerso nesse panorama. Mas aí eu fui para o doutorado, já saindo da PUC, fui professor de graduação no Bennett, lá no Rio de Janeiro, e fui fazer o doutorado aqui na UMESP, em Ciência da Religião, com Paulo Garcia, onde eu quis aprofundar minha pesquisa sobre o Evangelho, e eu pesquisei os evangelhos sinóticos, não fiquei só com um evangelho.
Eu sempre fui desses assim, sabe? Não adianta me dar uma muito restrito, que parece que eu fico com a claustrofobia, ou livrofobia. Então, claustrolibrofobia. Então, eu quero sempre ampliar os horizontes. Então, minha pesquisa de doutorado, que depois acabou redundando também num livro, que é meu não foi meu primeiro livro, mas o primeiro livro de pesquisa acadêmica que eu tenho é sobre os evangelhos sinóticos, em que eu vou analisar como essas comunidades por trás dos evangelhos elaboraram suas memórias sobre Jesus. Eu trabalho muito o conceito de memória social e o conceito de identidade. São dois conceitos com os quais eu tenho lidado em toda a minha trajetória acadêmica. Minha base teórica está aí. E aí eu fiz... aí, nesse período, eu estava já envolvido com o grupo Orácula, liderado pelo professor Paulo Nogueira. E no grupo Orácula, o mundo se abre para além dos canônicos. Então, foi ali que eu comecei a fazer toda essa trajetória, não de pesquisa pessoal, mas de pesquisa interpessoal, quer dizer, a partir dos colegas que estavam fazendo pesquisas a respeito de textos não canônicos. E eu fui desafiado pelo Paulo a fazer um pós-doc com ele, traduzindo o Evangelho de Nicodemos, do século V, a primeira tradução direto do grego para o português, porque o Frederico Lourenço fez agora, né? Eu fiz antes dele. Então, eu posso dizer que a primeira tradução para o português do Evangelho de Nicodemos é minha, só que o Frederico Lourenço é mais famoso, então fica todo mundo dizendo que a dele é a primeira. É que ele fez uma obra realmente mais ampla, ele traduziu todos os apócrifos, né? Aliás, eu vou já providenciar a compra desse material. E aí, eu, fazendo esse estudo, mergulhei no mundo não canônico. E quando eu entrei depois do pós-doc, eu entrei na Metodista como docente na pós-graduação. Paulo Nogueira saiu de lá e eu entrei na vaga dele. Eu não posso dizer que substituiu o Paulo, porque o Paulo tem toda uma trajetória, o Paulo tem né, ele é quase uma constelação viva, né? Eu sou só um sistema planetário menorzinho, e ele tem toda a trajetória, né? Tem o brilho dele, e eu quis fazer o meu caminho. Então, eu entrei na vaga dele, e a primeira coisa que eu quis pesquisar é sobre de onde vem a tradição de Jesus. Aquilo que Jesus pregou, aquilo que os apóstolos pregaram. E eu estava me interessando, então, em conhecer um material judaico que não está no Antigo Testamento, mas que influencia o Novo Testamento. E aí eu me deparei com esse material apócrifo e pseudepígrafo judaico, e também com materiais de tradução, como a Septuaginta, que eu vou falar daqui a pouco. Então, foi aí que eu comecei a mergulhar profundamente, já não tanto nos apócrifos cristãos, que eu também tenho muitos interesses, mas eu fui para um lado que, no Brasil, pouquíssima gente trabalha. No Brasil, é praticamente um deserto nessa área. No hemisfério norte, existe uma associação de estudos de pseudepígrafos, da Septuaginta, isso é muito forte. Existem grandes associações, das quais eu ainda não faço parte, mas pretendo me associar para poder fazer interlocução com esse pessoal. É que eu ainda me sinto engatinhando em comparação com eles. Mas eu tenho já feito algumas interlocuções com pessoas de fora, de maneira informal, e tem sido muito bom para ver que, inclusive, nós aqui no Brasil não estamos atrasados na pesquisa. Segundo um amigo meu, Rodrigo Souza, que está hoje lá em Montpellier, na França, e ele é pesquisador da Septuaginta, o que nós estamos trabalhando aqui no Brasil é de ponta. Então, eu estou pesquisando no Brasil material de ponta e pesquisa de ponta, que é, em relação à Septuaginta e aos pseudepígrafos, a relação deles
com o material do Novo Testamento. Até então, por incrível que pareça, os acadêmicos fizeram estudos desse material por si, sem relacionar com o Novo Testamento. E, recentemente, é que se começou a ter um insight por parte dos pesquisadores e pesquisadoras de que o Novo Testamento ele está imerso nessa cultura apócrifa. E isso é muito interessante. E aí é sobre isso que também a gente, né, tem que falar um pouquinho. Como pesquisador, então, eu sou pesquisador das tradições judaicas e cristãs antigas. Primeiro pelo Grupo Orácula, do qual eu fazia parte, e depois, quando o Grupo Orácula terminou, porque o Paulo Nogueira saiu da Metodista, o grupo terminou, então eu iniciei um grupo junto com o professor Paulo Garcia, chamado Rastros. Não por acaso esse nome, porque a gente trabalha muito com método indiciário para analisar a reconstrução das tradições judaicas e cristãs. Sou membro atualmente da ABIB, né, da qual também a Lilian é membro e também é diretora, faz parte da diretoria hoje, e sempre entusiasta da ABIB. A ABIB é a Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, né, tem esse nome, esse nome não é uma sigla, esse nome é um nome hebraico, quer dizer primavera, não é isso, Lilian? Que foi uma sugestão do Milton Schwantz, para falar que era iniciando um novo tempo de Bíblia no Brasil, né, dos pesquisadores e pesquisadoras de Bíblia. E sou membro da SBL, a Society of Biblical Literature, que me ajudou a conhecer muita gente, a ter contato com muita gente, muita literatura também. Então, fazer parte dessas associações internacionais é importante. E, pelo menos, a Sociedade Bíblica de Literatura, Sociedade de Literatura Bíblica, né, em português seria, ela tem uma característica muito interessante, porque todas as pessoas de países do hemisfério sul pagam uma taxa mínima anual. Então, por $20, 20 ou 30 dólares anuais, você tem direito a periódico, a receber informações, a participar de encontros virtuais. É muito interessante. Isso pensando em um universo internacional, em que os pesquisadores pagam $250, a gente pode dizer que tá bom para a gente, né? Então é isso, eu tenho essa marca dessa pesquisa. Eu digo que eu não sou pesquisador do Jesus histórico, eu sou pesquisador do protocristianismo, que alguns chamam de cristianismo primitivo. Sou pesquisador também dessa literatura judaica do Segundo Templo, que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu gosto de ter uma visão mais ampla das coisas, tá? Porque eu entendo que, às vezes, um texto específico, se ele não for olhado à luz de um horizonte maior, ele fica perdido e pode ser mal interpretado. Então, é nessa labuta que eu tenho feito. E aí, vários colegas e várias colegas trabalham os textos mais específicos e brilham nesse campo. Então, eu procuro ser um apoiador desse grupo todo aí, apresentando um panorama talvez mais abrangente. Agora vamos para o que interessa, né? Para o nosso curso aqui, para a nossa conversa. Para começar, é preciso definir terminologias. Porque você tem a ideia do apócrifo, do pseudepígrafo. Está aqui o pseudepígrafo, tem um profetinho aqui querendo, né? Anunciando aí que ele está aí. E os extracanônicos. O que são esses três termos aí? Como é que a gente deve trabalhar? Bom, rapidamente, falar um pouquinho da origem desses termos, né? O primeiro termo usado pelo povo da igreja para textos que não eram aceitos é apócrifo. Apócrifo é uma palavra que vem do termo oculto, escondido. Essa palavra aparece em alguns pais da igreja, como Irineu e outros, quando eles vão comentar textos de grupos gnósticos, e eles dizem que são textos apócrifos. Em que sentido?
que guardam mistérios, são ocultos no seu sentido, e somente quem faz parte do grupo consegue entender. Então, o apócrifo, no início, é estrito sensu, é o sentido assim, de textos que não são compreensíveis para todo mundo, porque são para um grupo mais ou menos fechado. Esse foi um dos pontos que fez com que esses textos não fossem aceitos, admitidos pelos pais da igreja, como fonte para estudar Jesus, para estudar a revelação de Deus. E aí, quando chegou na época de Jerônimo, que foi o grande tradutor da Bíblia, o protestante não dá muita importância a Jerônimo, mas quem estuda sobre Jerônimo sabe que ele teve uma importância muito grande, até porque, ao contrário do que se pensa, ele era um estudioso do hebraico e do grego muito profundo. Então, quando ele traduziu para o latim, não foi de qualquer maneira. E ele faz essa distinção de textos canônicos e textos apócrifos. Foi o Jerônimo que, inclusive, identificou que 7 livros do Antigo Testamento não constavam da versão que os judeus usavam da Bíblia hebraica na época dele, que eram o primeiro e segundo Macabeu, Judite, Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Tobias. Esses 7 livros, além de trechos de Daniel, capítulos 13 e 14, e também um adendo no capítulo 3. Esse material, então, o Jerônimo chamou de deuterocanônico, porque ele falou assim, eu não vou chamar de apócrifo, porque para ele apócrifo é aquilo que não entra no cânon. Tá? Então, Jerônimo ele delimitou que apócrifo é todo texto que não foi aceito no cânon. Como Jerônimo já estava numa etapa bem avançada nessa discussão de canonização, que é uma discussão que a gente vai ter que fazer, é necessária, a questão da canonização, ela está diretamente ligada ao uso dessa terminologia. Então, texto que não é canonizado, Jerônimo vai chamar de apócrifo. Tá? Mas os textos que não foram canonizados pelos judeus, mas os cristãos usavam, o Jerônimo, o que ele fez? Ele colocou no final do Antigo Testamento, separados, e chamou de deuterocanônicos, ou seja, canonizados posteriormente, porque não foram canonizados pelos judeus, e sim pelos cristãos. Percebem? Então, nós temos aí uma régua diferenciada. É que quando chegou na época de Lutero, que também leu esses livros e considerava eles bons, Lutero também disse que são livros que devem ser consultados, porém também devem ser considerados à parte, mas o Lutero chamou-os de apócrifos. Foi Lutero, Calvino, que passou a chamar eles de apócrifos, e para contrapor a Bíblia católica, usada pelos católicos, os protestantes tiraram esses 7 livros, então, na sua continuidade, né, da tradução para o vernáculo, né, para a língua alemã, francesa e outros idiomas europeus, naquele momento, eles, então, tiraram esses 7 livros e foram, então, trabalhar com os mesmos livros do cânon judaico. Tá bom? Então, a grande discussão se a Bíblia católica tem livro apócrifo ou não passa por essa historinha aí. Mas aí, no século XVIII, em 1713, um homem chamado Johann Fabricius, ele redescobriu um outro tipo de texto que estava esquecido, que eram textos que não constavam do Antigo Testamento, mas também não eram textos cristãos. Eram textos judaicos, intermediários, que começam a vir à tona por manuscritos que são encontrados, etc. E ele vai chamar esse material de pseudepígrafo. É um material, e pseudepígrafo quer dizer escrito falso, literalmente.
por que ele chama desse nome? Porque são materiais associados a Moisés, Abraão, a Adão e Eva, a Jacó, a Elias não, perdão, a Isaías, a Enoque, a vários personagens antigos lá de Gênesis, do Pentateuco principalmente, que certamente não escreveram esse material. Esse material era desconhecido antes desse período, e por conta desse desconhecimento anterior ao período que eles surgiram, então eles são chamados de pseudepígrafos. Essa terminologia, então, apócrifos e pseudepígrafos, ela, na academia, ela passou a designar de forma didática dois grupos. Os apócrifos passaram a ser relacionados aos textos cristãos e os pseudepígrafos são relacionados aos textos do Antigo Testamento, ou do judaico. Mas tem vários problemas nessa terminologia, nisso tudo que eu falei. Vou citar alguns. O primeiro problema: os apócrifos do Novo Testamento podem ser chamados de pseudepígrafos. Tá? Por exemplo, você vai ter apócrifos do Novo Testamento, não, vou chamar mais adequado, apócrifos cristãos, que surgiram após os textos do Novo Testamento. Por exemplo, o Apocalipse de Pedro. A gente pode chamar ele de um pseudepígrafo. Por quê? Pedro não escreveu um Apocalipse. Apocalipse de Paulo também podemos chamar de um pseudepígrafo. Tá? Paulo não escreveu um texto de Apocalipse, mas ele apareceu depois. O Evangelho de Nicodemos podemos chamar de pseudepígrafo. Então, há uma série de textos que surgiram dentro do contexto cristão, que são chamados de apócrifos e poderiam ser chamados de pseudepígrafos. E vice-versa, você vai ter textos da cultura judaica, por exemplo, o livro de Jubileus não é um livro pseudepígrafo, ele não tem nem autoria, logo, ele se enquadra na categoria de apócrifo. E vários textos associados a pseudepígrafos, por exemplo, o livro de Adão e Eva, a vida de Adão e Eva, que mostra as agruras de Adão e Eva depois da queda. E como a serpente continuou tentando eles depois da queda. Olha, se você for ler esse texto, você vai ver que não é Adão que está escrevendo, nem Eva. É uma pessoa falando de Adão e Eva. Então, o autor desse livro, na verdade, é oculto. Logo, não é um pseudepígrafo. É um texto apócrifo. Percebem? Então, essa terminologia, ela não é exata. Ela não é precisa, de fato. E eu vou falar aqui uma coisa que talvez para alguns de vocês possa arrepiar o cabelinho da nuca, tá? Depois a gente pode entrar nessa discussão, mas eu gosto de provocar, tá? Vocês vão aprender comigo que se for para falar só as coisinhas básicas, eu deixo para outra pessoa. Eu gosto de mexer com a minha audiência, especialmente aqui que tem essa liberdade de não ser uma sala de aula institucional, etc. Existem deuterocanônicos que são canônicos. Perdão, pseudepígrafos que são canônicos. Vou repetir. Existem vários livros pseudepígrafos que foram canonizados. Vou citar alguns. Deuteronômio não foi escrito por Moisés. Isso a própria Bíblia deixa entrever. Porque Moisés é um personagem, em primeiro lugar. Segundo, ele morre e o texto continua. Isso foi resolvido de várias formas artificiais na história do texto, né, da história da Bíblia, né? O pessoal dizendo que foi Josué que terminou o livro, mas não há nada no texto que dê pistas sobre isso. Outro, há vários salmos atribuídos a Davi que a gente não sabe se foi Davi que escreveu. Pode ser um pseudepígrafo. Há vários provérbios atribuídos a Salomão que a gente não tem certeza se foi Salomão que escreveu. Então, pode ser um pseudepígrafo. Sem contar que o livro de Isaías tem 3 Isaías. Não sei quem já estudou isso, mas o livro de Isaías ele tem o primeiro Isaías, que vai até o capítulo 39,
o segundo Isaías, o Deutero-Isaías, que vai do capítulo 40 ao 55, e o Trito Isaías, que vai do 56 ao 66. São de épocas diferentes, são da escola de Isaías. Logo, o segundo e o terceiro Isaías, tomados como o livro de Isaías, são pseudepígrafos. Vamos para o Novo Testamento. Eu não falei do livro de Daniel, que não foi escrito na época de Daniel, foi escrito bem depois, e com certeza Daniel nem estava lá quando o livro surgiu. Logo, é pseudepígrafo e é canônico. Vamos para o Novo Testamento. Há várias epístolas de Paulo que a pesquisa tem indicado como pseudopaulinas, ou seja, deuteropaulinas, escritas posteriormente, Paulo já morto. Efésios, 2 Tessalonicenses, as epístolas pastorais. Essas epístolas, há sobre elas uma forte discussão se Paulo escreveu ou não. O pessoal mais conservador vai sempre ter argumentação que sim, por causa disso, daquilo, mas o pessoal que defende que não é de Paulo também tem várias argumentações, é muito difícil chegar a uma decisão. Logo, do ponto de vista técnico, são textos que podem ser chamados de pseudepígrafos. Outro caso são as epístolas de Pedro. Pedro era um cara chucro. Ele era semi-analfabeto, para não dizer que ele era totalmente analfabeto. Ele era judeu galileu. E a epístola de 1 Pedro é o melhor grego do Novo Testamento. Ou seja, não faz o menor sentido. Paulo escreve pior que Pedro, quando você estuda grego e você compara as epístolas de Paulo com as epístolas de Pedro. Paulo escreve como Paulo falaria. Pedro escreve não como Pedro falaria, mas como um escriba, um filósofo escreveria. Logo, a pesquisa entendeu que 1 Pedro é um texto pseudepígrafo. No caso de 2 Pedro e Judas, também a pseudepigrafia ela é indicada, porque são textos muito tardios, não aparecem nos cânones mais antigos, do início do segundo século, e são textos, então, que aparecem somente, eles não são citados por pais da igreja mais antigos, eles só começam a ser citados na virada, na segunda metade do segundo século. Tá? O próprio Apocalipse, gente, e aí não sou eu que estou falando, mas é a história do texto, né, como o texto foi sendo recebido, o Apocalipse ele só foi admitido no cânon já no quarto século, porque vários pais da igreja consideravam ele apócrifo, ou seja, um texto que não era de João. Então, para muita gente daquela época, Apocalipse teria sido um texto pseudepígrafo. Percebem? E aí, como é que fica? Que terminologia, então, a gente pode usar? Bom, eu vou simplificar e tentar dar uma solução. Que é provisória, mas que, para nosso encontro aqui, vai se tornar a terminologia, que é extracanônicos. Ela simplifica em que sentido? Nós temos o cânon, que nós conhecemos, e todos os textos que não estiverem nesse cânon são extracanônicos. Ponto. Eles podem ser judaicos, podem ser cristãos, né? Mas eles estão numa linha não canônica, e aí cabe um pouco discutir o que significa canonização. E eu não vou nem entrar aqui em discussão do fato de que o cânon oriental é diferente do cânon ocidental, sabe, que existem vários cânones ainda hoje. Vou pegar só o cânon do Brasil, cânon católico e cânon protestante, tá bom? Para a gente simplificar a guerra aqui. Vamos discutir um pouco a questão do cânon. A canonização é resultado de um processo de seleção, baseado em alguns princípios. O princípio de inspiração e o princípio de autoridade. Para o cânon judaico, esse princípio de autoridade tem a ver
com a língua, tem que ser em hebraico, e tem que haver com a terra, tem que ser em Israel. Textos surgidos no Egito, os judeus não aceitaram canonicamente, canonizar. Então, esse foi um dos motivos porque alguns textos ficaram de fora do cânon judaico, porque eles não foram escritos na terra de Israel. E não foram escritos em hebraico. Tá? Macabeus, por exemplo, curiosamente, é um texto anti-helênico, anti-gregos, mas ele foi escrito em grego. E aí, resultado, os judeus não aceitaram Macabeu. Pelo menos primeiro Macabeu. Né? E aí, então, nós temos essa definição. No caso dos cristãos, o princípio de inspiração é fundamental, porque o Paulo já dizia, né? Toda a escritura, está lá em Timóteo, né? Toda a escritura é inspirada. E é interessante que o termo grego é theopneustos, soprado por Deus. Então, o termo inspiração, biblicamente falando, a palavra usada para inspiração já é em si uma palavra composta que tem um conceito de inspiração divina, sopro divino. Essa palavra era usada também pelos rabinos para se referir às escrituras hebraicas, tá? O sopro divino. A grande discussão entre os rabinos era como é que Deus soprava. Ele, vamos chamar assim, ele estimulava a escrita ou ele ditava as palavras? Então, existia uma corrente mais liberal que entendia que os textos são diferentes, a forma de escrita é diferente, porque o ser humano é diferente, então Deus movimenta a pessoa a escrever, mas é a pessoa que escreve. Mas uma corrente mais dura, para poder dar uma sacralidade maior ao texto, e eu estou falando dos judeus, tá? Dos rabinos mesmo, essa corrente defendia que Deus soprava as palavras. Logo, o texto é sagrado no nível divino. Então, ele é a palavra de Deus. Esse conceito foi reproduzido pelos cristãos, especialmente na corrente chamada fundamentalista. Então, a corrente chamada fundamentalista cristã, ela se apoia nessa corrente rabínica que entende que a inspiração de Deus é Deus ditando as palavras. Mas existem outras correntes cristãs, assim como correntes judaicas, que entendem que a inspiração é uma coisa mais ampla, mais vaga. Não é simplesmente Deus ditando, ou seja, não é estritamente Deus ditando, mas Deus impulsionando a motivação de escrita. E aí cada autor tem seu estilo, sua vivência, sua cultura, seu jeito de escrita. Uns escrevem poesia, outros escrevem prosa, outros escrevem de forma mais assertiva, outros são mais suaves, uns usam um tipo de metáfora, outros usam outra, e assim por diante. Tá? E a outra base para a canonização dos cristãos, de autoridade, enquanto a autoridade dos judeus estava no idioma, a autoridade para os cristãos está na apostolicidade. Para eles, os textos têm que estar ligados aos apóstolos. Senão, o texto não é sagrado. É por isso que os textos, ainda que estivessem vinculados aos apóstolos, mas que surgiram muito depois, lá para o século II, século III, esses textos foram rejeitados porque, para os pais da igreja que estavam analisando essa discussão sobre canonicidade, esses textos já não tinham mais como ser apostólicos. Eles eram pós-apostólicos. Podia ser até de discípulo do apóstolo, mas a autoridade tinha que ser, para que o texto tivesse autoridade, ele tinha que ser de um apóstolo. Não podia ser do discípulo do apóstolo. Ah, mas não tem o Evangelho de Lucas? Então, aí está o negócio. Para vocês verem as contradições, os pais da igreja, quando se depararam com os evangelhos, a primeira coisa que eles repararam, os evangelhos eram anônimos. Então, atenção aí, galera. Nenhum evangelho, na sua origem, tinha título e nome de autor. O título que nós temos, Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, não é original dos livros.
ele foi colocado pelos pais da igreja, especialmente a partir de Atanásio e Jerônimo, quando eles fizeram introduções aos evangelhos e eles colocaram títulos. Mas também alguns manuscritos anteriores, do século III, já trazem títulos, influenciados pelos pais da igreja. Quem começou a dizer de quem era qual livro foi o Irineu de Lyon. Ele tinha contato com discípulos dos apóstolos. E ele entendeu, e foi dito para ele, que, por exemplo, o Evangelho de Marcos é aceito porque Pedro ditou para Marcos. Então, Pedro era analfabeto, não sabia escrever, e precisou de um amanuense, que seria Marcos, para escrever o Evangelho. Então, está salvo. Então, esse Evangelho está salvo. E saiu da boca de Pedro direto para o texto. Então, não se sabe por que não chamou o Evangelho de Pedro, mas ficou como Evangelho de Marcos. Legal. Aí vem Mateus. Mateus, ok, porque Mateus, apesar de não ter o título, tem algumas incidências dentro dos evangelhos que apontam que Levi é o tal de Mateus e ele seria um apóstolo de Jesus. Ponto. Fechou. Lucas. Lucas é um caso complicado, porque Lucas não é nenhuma pessoa que passou ali direto no Novo Testamento. Em Atos Apóstolos aparece de forma indireta, mas é citado por Paulo, que chama ele de um médico amado. Ao ser citado por Paulo e algumas associações que foram feitas lá em Antioquia, tá? Porque o pessoal de Antioquia conheceu Lucas, essas são histórias que a gente não ouve falar, dos bastidores da Bíblia, né? E são muito legais também. Então, o pessoal de Antioquia, porque Antioquia tem uma história muito interessante, tá? Antioquia foi uma das primeiras cidades a receber o evangelho de Mateus. E leram o evangelho, tanto que muitos autores dizem que Mateus surgiu em Antioquia. Eu não aceito essa hipótese. Para mim, Mateus surgiu na Galileia, mas chegou em Antioquia muito rápido, porque era muito perto. Mas aí foi lá que surgiu o evangelho de Lucas, porque Lucas era conhecido daqueles círculos. E lá, Antioquia tem a ver com Paulo, né? Paulo deixou uma tradição lá. Paulo tinha um contato com Antioquia muito forte. Logo, é possível que Lucas tenha tido acesso a Paulo. Então, na trajetória de Irineu, na forma de Irineu contar, ele leva isso em consideração, que Lucas, discípulo de Paulo, escreveu as memórias de Jesus e dos apóstolos. E João, ele era vivo na virada do primeiro século, tá? É bem idoso, e o discípulo dele foi um pai da igreja. Agora eu não vou nem arriscar dizer qual, que eu não estou lembrando, não sei se é Policarpo, eu não lembro qual deles. Mas um desses aí mais antigos foi discípulo direto de João e conversou com Irineu. Então, o João é o autor do quarto evangelho e das epístolas, mesmo não citando o próprio nome. E como o autor do Apocalipse diz ser João, aí o Irineu, não Irineu, mas depois o pessoal bateu o martelo, é o mesmo João. Então ficou como se João tivesse escrito Evangelho, Epístolas e Apocalipse. Essa historinha que eu estou contando é para dizer para vocês como é que esse processo de canonização não é simples. E eu vou, assim, sem delongar muito, só mostrar para vocês outra coisa. A canonização, efetivamente, do Novo Testamento só aconteceu no século IV. Tá? E somente no século V uma lista definitiva foi fechada. Ou seja, entre os cristãos essa discussão foi muito longa. E a canonização judaica, apesar de ser mais antiga, do final do primeiro século, ela foi acontecendo no decorrer de séculos, porque ela começa com o Pentateuco, que vai surgir lá no pós-exílio, no período persa, em 450, mais ou menos, antes de Cristo. Somente ali que você vai ter o Pentateuco fechado. Ué, mas não foi Moisés que escreveu? Moisés pode ter sido responsável por um núcleo duro da lei, mas o Pentateuco, não.
Mas na tradição judaica, e aí vem a pseudepigrafia, aí você vai entender a pseudepigrafia judaica. Na tradição judaica, se alguém se torna patrono de uma literatura, tudo que é produzido a partir daí é associado a essa figura. Então, Moisés, a lei não é de Moisés? Então, tudo que é relacionado à lei, tudo que foi acoplado à lei, inclusive o Gênesis, é associado a Moisés. E é muito interessante que a discussão de pseudepigrafia no mundo antigo já existia. Por exemplo, os romanos não aceitavam pseudepigrafia. Eles não tinham os direitos autorais que nós temos hoje. Mas se eles desconfiassem que alguém escreveu em nome de outro, eles caíam de pau em cima. Jogavam pedra mesmo. E aquele escrito era considerado espúrio. Não era nem apócrifo, era espúrio mesmo, não valia para nada. Estou falando dos romanos, a literatura secular daquele tempo. Mas entre os judeus não era assim. Os judeus não tinham essa vou chamar de determinação purista de quem é que escreve. Para eles, importante é a associação estar adequada à memória daquele personagem. Então, vamos lá. Se o livro está relacionado a Moisés, não pode ser uma história diferente daquela que se encontra no Pentateuco. Pode ter algumas coisas, alguns elementos novos, mas não pode ser nada absurdo, que contrarie a história anterior de Moisés. A mesma coisa Abraão, a mesma coisa Enoque. E assim os judeus começaram a admitir textos que começam a surgir fora desse círculo canônico, ou pré-canônico, né, do Pentateuco, e vão associando a eles outros textos que vão também surgindo depois. Tá? Então, a história dos pseudepígrafos e apócrifos está intrinsecamente relacionada à formação da própria Bíblia. E aí eu quero passar para vocês, então, eu vou pular, eu vou inverter aqui a ordem, porque agora vai fazer mais sentido. É preciso entender que o mundo judaico textual forma uma rede. E não são coisas isoladas, conforme a gente sempre aprendeu. Antigo Testamento, Novo Testamento. Como se eles tivessem aparecido numa época e não houvesse interferência, não houvesse infiltração de mais nada, fosse tudo muito purinho. É muito interessante que há coisas que são faladas no Novo Testamento que não existem no Antigo Testamento. Procure a palavra diabo no Antigo Testamento. Você não vai achar. Você vai achar Satanás. Satanás você acha. Mas diabo não. Procure a palavra ressurreição no Antigo Testamento. Você não vai achar. Vai achar a ideia, mas não a palavra. Procure a palavra inferno no Antigo Testamento. Não tem. Não como lugar de castigo. São conceitos que vão, então, aparecer no Novo Testamento do nada. E aí dá a impressão, para quem lê a Bíblia por si, a nossa Bíblia canônica, de que o pessoal do Novo Testamento simplesmente teve uma revelação extraordinária de alguma coisa que o pessoal do Antigo Testamento não sabia. Porém, eu vou mostrar nesse quadro aqui que, na verdade, os escritos cristãos que estão na ponta final aqui, tá? Na ponta direita final, eles estão associados aos escritos hebraicos pela intermediação desses materiais que vocês estão vendo aqui. Então, a rede textual do mundo judaico é uma rede muito ampla. Os judeus adoravam escrever, por incrível que pareça, mesmo sendo um povo da oralidade. Mas eles tinham uma relação com o texto escrito, com a produção escrita muito grande, a começar dos escritos hebraicos. Eu não vou entrar em detalhes aqui da formação do texto hebraico, né, do Antigo Testamento, mas eu vou dizer o seguinte:
a grande massa de material escrita pelos judeus no mundo hebraico é feita entre o final do século VII a.C. até o século II a.C., 500 anos. Antes disso, você vai ter só fragmentos, e depois disso também já começa a ter uma dissolução desse tipo de material, tanto que não foi, o material que surge depois já não é mais canonizado pelos judeus. Mas nesse período aí você vai ter um núcleo duro de material sendo produzido. Como eu falei, o Pentateuco, que é chamado a Torá pelos judeus, que vai surgir na sua forma que nós conhecemos até o ano 450 a.C. Os livros históricos, começando ali de Josué até a Segunda Reis, sem contar Crônicas, Esdras e Neemias, que são posteriores a essa época. Os profetas, especialmente os grandes profetas, os profetas maiores, ou os profetas escritores maiores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os 12 menores. Daniel não é profeta na canonização judaica, tá? Quem transformou Daniel em profeta foram os cristãos. Mas na canonização judaica, Daniel não é profeta, porque o livro dele surgiu depois dos profetas. E para fechar, boa parte do material sapiencial, vários salmos, vários provérbios, mas Jó, o livro de Jó, não estou falando da história de Jó, mas o livro de Jó, livro de Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, são posteriores a essa época, são mais para cá. São nesse finalzinho, né? Mas também é um material hebraico. Então, grande parte desse material já está escrito até, vamos dizer assim, século IV a.C. Aí, a partir do século IV, para o século, na verdade, século III a.C., você tem o surgimento da Septuaginta. A Septuaginta é um fenômeno literário. Eu tenho um curso aqui, a Lília até comentou, quem tiver interesse, me parece, né, Lília, que pode ser acessado o curso ainda, não tenho certeza. Pode. Ah, legal. Então, se alguém tiver interesse em conhecer, porque nós não vamos tratar da Septuaginta nesse curso novo, mas eu dei um curso aqui sobre a Septuaginta, mas, assim, resumidamente falando, é a tradução desses escritos hebraicos que já existiam para o grego antigo, feito por sábios, escribas judeus que viviam em Alexandria, no Egito. Só que a Septuaginta ela provocou uma novidade. Outros textos foram sendo agregados a ela. Alguns foram canonizados, como Daniel, outros não foram canonizados, como Macabeus. Então, contém material que também não foi adotado pelos judeus, e materiais que foram chamados de apócrifos. Mas percebam, a Septuaginta, isso é muito interessante, viu, Lília? A gente pode chamar do primeiro cânon da história judaica. Não é em hebraico, é em grego. É verdade. Porque quando chega lá na época dos cristãos, a Septuaginta já era conhecida como escritura, como um bloco de escritura, enquanto que os textos hebraicos ainda eram separados. Tinha a Torá de um lado, os profetas de outro, nem sempre andavam juntos. Mas a Septuaginta já era um conjunto maior, que era conhecido até pelo seu nome, a tradução dos 70, por isso o nome Septuaginta. Aí, sobre isso, depois você vê. Paralelamente à Septuaginta, você vai ter o surgimento dos escritos de Qumran, ou Qumran, que é uma comunidade separatista de sacerdotes que saiu de Jerusalém, foi lá para o deserto da Judéia, ali na região do Mar Morto, onde tem as cavernas lá do Mar Morto, né? E quem vai em Jerusalém, quem vai em Israel, muitas vezes visita esse espaço. E ali eles elaboraram muito material. Era um pessoal de alto nível intelectual
Era um pessoal que tinha conhecimento de literatura, mas que tinha mentalidade apocalíptica, por isso eles eram separatistas. E ali é interessante que você vai ter o texto hebraico, os escritos hebraicos, comentários aos escritos hebraicos, é o primeiro compêndio de comentários bíblicos está em Qumran, antes mesmo dos rabinos comentarem o Pentateuco e os profetas. O pessoal de Qumran já tinha feito comentários, e livros próprios que eles escreveram, assim como alguns pseudepígrafos foram encontrados nas cavernas de Qumran. Ou seja, é uma biblioteca riquíssima, merece um curso próprio, viu, Lilian? Aí depois é É bom. verdade. Tem algumas Eu pessoas. ainda não vi isso no Brasil. Tem algumas pessoas que posso indicar que são especialistas em Qumran. Eu leio alguma coisa, mas não posso me afirmar um especialista em Qumran, porque é um mundo à parte, ele é um complexo muito forte. Eu só fico na superfície desse material. E aí vem os pseudepígrafos. Mas tem uma coisa, olha só, preste atenção. Enquanto os escritos hebraicos já começavam a formar um conjunto, uma coleção de texto, né? Pentateuco é uma coleção, os profetas são outra coleção, e assim por diante. Enquanto a Septuaginta acaba formando quase um mini cânon, vamos chamar de uma coleção fechada, enquanto os escritos de Qumran formam uma biblioteca, os pseudepígrafos, na antiguidade, não tinham uma coleção. Eles só foram reunidos como coleção já na época moderna, aqui no século XVIII, quando o Fabricius reuniu tudo num volume para estudar em conjunto. A partir daí, a academia transformou esses textos apócrifos numa espécie de coleção, dando a impressão que já na antiguidade eles formavam um grande conjunto, mas não era. Os pseudepígrafos, diferentemente dos textos de Qumran, foram escritos em diferentes lugares por diferentes grupos, mas que se liam e que se conheciam e se ouviam. Logo, os textos acabam apresentando de um para o outro muitas semelhanças, dando a impressão de que fazem parte de um único grupo. Mas é exatamente isso que aconteceu com os escritos cristãos, tá? Quando os primeiros escritos vão sendo feitos, por exemplo, quando Paulo escreveu as cartas, você leu em alguma carta dizendo assim: essa carta está sendo endereçada a Jerusalém para ser parte do compêndio cristão de textos novos. Não, Paulo escreveu para as igrejas sem nem ligar para Jerusalém. Ele respeita Jerusalém, mas a comunicação dele com as igrejas não depende de Jerusalém. Logo, ele não está escrevendo um conjunto de textos para o grupo dos cristãos, todas as comunidades cristãs. Assim como os evangelhos, cada grupo que escreveu o evangelho escreveu dentro da sua lógica, dentro da sua percepção. Tudo bem, pode ter lido, pode ter tido contato com outro evangelho, como as pesquisas mostram, mas ainda assim com muita liberdade, sem se preocupar em escrever um compêndio, uma coleção. De certo modo, os escritos cristãos nasceram na mesma lógica dos pseudepígrafos, ou seja, uma rede de comunidades que pensam igual, mas cada uma escreve com a sua liberdade e sua independência. É nessa lógica de uma rede textual aberta que nós vamos estudar os pseudepígrafos. E devemos também estudar os escritos cristãos pré-canonização. Tá? Eles não foram escritos pensando numa canonização. Nós é que os vemos como um conjunto, mas eles não são escritos dessa forma. Aí eu volto, então, um slide para justamente apresentar. Eu não sei como é que está o nosso tempo, eu não estou acompanhando aqui, ô Lili. Se eu tiver muito estourado, você me avisa, por favor. Não, são 9h08, acho que dá para você falar mais uns 5 minutos, assim, porque senão fica sem tempo para... Exatamente. Então, eu vou falar, então, rapidamente sobre 3 aspectos dos extracanônicos judaicos, que a gente são pseudepígrafos, apócrifos, etc. O período histórico, você tem que localizar esse material naquilo que nós chamamos de judaísmo do Segundo Templo, que começa no pós-exílio, lá no século IV, ou século V,
antes de Cristo, e vai até o século I, ano 70 depois de Cristo, quando o templo é destruído. É o templo chamado Templo de Zorobabel. Esse é o templo chamado Segundo Templo, que durante esse período, que começa no período persa, no período da dominação persa, passa pela dominação helênica, passa pelo período asmoneu e vai até o período romano. Então, pega um período de 4 grupos de lideranças diferentes e os textos vão surgindo. Textos, alguns são canonizados, mas os pseudepígrafos surgem nessa faixa, esse terreno aí, especialmente a partir do período helênico, século IV, para o primeiro século depois de Cristo. Qual o lugar deles no judaísmo? São textos que refletem diferentes tendências teológicas de grupos judaicos. E essa é uma primeira coisa que você precisa entender. O judaísmo não era uma unidade, ele era uma religião de muita diversidade, vários grupos, não havia um centro nervoso. Ah, mas não tem um templo? O templo é um centro religioso, mas não é um centro, vamos dizer assim, intelectual. Porque você vai ter o surgimento dos fariseus, que é uma organização leiga, que não é de sacerdotes, e se torna a principal fonte de estudos dos textos. Você vai ter os grupos apocalípticos, vai ter os grupos dissidentes, como o grupo de Qumran. Então, esses pseudepígrafos estão dentro dessa fragmentação, ou dessa diversidade que o judaísmo vai experienciar nesse período aí. O judaísmo só começa a se tornar mais uníssono a partir do século II depois de Cristo, por causa das perseguições e da destruição de Jerusalém. Então, o judaísmo que a gente conhece é pós-destruição de Jerusalém, mas o judaísmo anterior à destruição de Jerusalém, as evidências apontam para um judaísmo muito plural. Você tem o judaísmo da diáspora, você tem o judaísmo da Palestina, sabe? E isso tudo tem que ser levado em conta quando você vai estudar os extracanônicos. E sobre as mensagens e ideias, é importante entender que esses textos mostram ideias e crenças em diálogo com as culturas ao redor, tanto a cultura persa quanto a cultura grega. E egípcia também. Então, são textos que estão, ao mesmo tempo que querem afirmar a identidade judaica, e por conta disso, como os macabeus, eles são anti-helênicos, mas, ao mesmo tempo, eles acabam dialogando. O Macabeus foi escrito em grego. Então, assim, você tem umas idiosincrasias nesses textos, mas que apontam para esse mundo fluido, de fronteiras fluídas, porosas, em que os judeus não estão tão fechados assim ao diferente. Inclusive, há um diálogo muito permanente entre eles e os povos ao redor. E, para fechar, Lilian, eu vou pular essa parte aqui, as obras mais relevantes, não vai dar para comentar hoje, mas já fica sabendo que são obras que a gente vai tratar e eu posso tirar dúvidas. O pessoal vê no seu curso, não, vem fazer o curso para poder... Exatamente. No curso eu vou esmiuçar todas essas obras. E aí, para fechar, que eu acho que é importante deixar hoje aqui, qual a importância de estudar esses materiais extracanônicos judaicos para nós hoje? Primeiro, é essa percepção da diversidade judaica antiga, de que o judaísmo antigo não era uma coisa uníssona, só tinha o pessoal do templo e o fariseu. Não, não era só esses dois grupos, era muito mais coisas, muito mais movimentos, muito rico. E isso teve uma influência também sobre Jesus e seus discípulos. É também uma forma de você ampliar a leitura dos textos antigos. Em que sentido? Você tirar um pouco os óculos do dogmatismo e fazer um exercício de leitura mais livre, em que você associa textos canônicos e extracanônicos numa relação horizontal e não de canônico é superior e extracanônico é inferior, mas numa relação igual. Eu vou citar um exemplo para vocês saberem que eu não estou falando besteira. Quando Judas cita a primeira Enoque na sua epístola, e ele cita a primeira Enoque na sua epístola textualmente,
ele está indicando para a gente que ele lê 1 Enoque como ele lê Gênesis, como ele lê Salmos, como ele lê os profetas, o profeta Isaías. Isso é um indício para nós muito forte de como os cristãos encaravam esses textos. Então, a gente, ao entrar em contato com esses textos, é um exercício que a gente vai poder fazer de ampliar a forma de ler. Em contrapartida, por desdobramento, ao estudar esses textos materiais, a gente vai ter uma maior compreensão dos textos do Novo Testamento. Tá? Eu vou comentar sobre textos pseudepígrafos, você vai falar, mas isso aí está no Novo Testamento. E aí você vai entender que muitas figuras que aparecem no Novo Testamento já eram usadas por outros textos bem anteriores. E para fechar, eu diria que ao estudar esse material, a gente acaba fazendo uma reflexão mais ampla sobre o papel da canonização. O que significa canonização? E o quanto a canonização tem de política para além da questão religiosa. Tá? Tem de política eclesiástica, vamos dizer assim. E isso deve ser levado em consideração quando eu ler a Bíblia. Porque aí eu vou olhar a Bíblia, tem ali aquele conjunto de livros, ok, mas eu preciso ver que, na sua origem, ele não era assim. Então, ao estudar esse material dessa maneira, isso me ajuda a ver essa produção rica dos judeus e dos cristãos de uma maneira mais ampla. Tá bem? Então, eu vou encerrando por aqui, porque para a gente poder trocar, eu acho que pode ter ficado muitas questões para a gente conversar. Então, vamos tirar um tempo aí para trocar ideias. Deu para vocês entenderem por que tem que fazer o curso lá com o professor Marcelo, né? Porque não dá nem de longe para a gente poder esgotar tudo que tem aqui numa aulinha de 1h30 que seja. Mas é uma riqueza enorme. Eu gostei bastante, Marcelo, quando você fala de que a literatura, né, do judaísmo, do período do Novo Testamento, na verdade, né, dos primeiros séculos do proto-cristianismo, ela é uma literatura em rede, né? Uhum. Que a gente não é ensinado a pensar assim. A gente é ensinado a pensar, não, o Velho Testamento, depois o Novo, e tudo que estava no período interbíblico descartado porque não é canônico e tal, mas não é. É uma escritura em rede, e isso facilita demais para a gente compreender não apenas a importância, mas a necessidade que nós temos de conhecer os extracanônicos, por exemplo, para entender o Novo Testamento. Uhum. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando que, na verdade, quando a gente... Assim, eu sou uma exegeta, mas eu sou uma leitora assídua da Bíblia para a minha vida devocional. Eu lembro que, sei lá, tinha uns 20 anos de idade que eu já tinha lido a Bíblia inteira 9 vezes. Eu venho de uma família de batistas, daqueles que lê a Bíblia com aquele calendário anual de leitura bíblica que você vai marcando os capítulos, sabe? Meu avô, ele tinha lido a Bíblia inteira mais de 80 vezes. Então, assim, a gente vem de uma tradição que já conhecia a Bíblia, o texto bíblico, de tanto lidar com ele. E aí, quando eu começo a me tornar exegeta, né, e vou para o estudo exegético da Bíblia, o estudo exegético ele responde um monte de perguntas para mim, que aquela leitura toda tradicional da minha família não me respondia. Uhum. Então, isso é uma coisa muito interessante. Só que aí, ao chegar, eu sou de Velho Testamento, né? Não sou de Novo. Ao chegar, mas também, como o Marcelo falou, o Milton Jones sempre falava assim, você é uma biblista, então você tem que saber a Bíblia inteira. Então, eu tinha que estudar o Novo Testamento também. Claro que eu, muito mais apaixonada pelo Antigo, eu ficava mergulhada lá no Antigo, mas não ficava isenta de ter que estudar o Novo também. Uhum. E agora, quando você fala, mas nunca estudei assim, eu estava falando aqui no último ciclo, né, que a primeira pessoa que me fez ler aquele livro de Adão e Eva, foi o Altair. Porque quando eu fui fazer o meu primeiro mestrado no Seminário do Sul, o Altair já fazia os alunos dele da graduação de teologia ler esses livros, e eu tinha que fazer créditos na teologia, então eu cheguei por lá e ele me fez ler, e foi muito legal. Foi muito legal porque eu comecei a perceber onde que eu quero chegar agora, que os escritos do Novo Testamento eles praticamente usam muito mais os escritos apócrifos e pseudoepígrafos intertestamentários do que o próprio Antigo Testamento. Em termos de tradição, né? Muito mais coisa.
Uhum. E uma outra coisa também que você falou, quando você estava definindo, né, pseudoepigrafia, o que que seria, né? Nomes que levam, livros que levam o nome de autores que não teriam jamais condições de serem os autores nominalmente falados. Então, uma das coisas que logo que eu comecei a ensinar a Bíblia na igreja, depois de ter estudado, porque eu sempre fui professora de escola bíblica dominical, né? Depois de ter estudado exegese, que eu ia de volta para a comunidade de fé para ensinar a Bíblia. E agora esse é um negócio muito interessante, né? Porque aí a gente vai perdendo certos vícios de linguagem. O primeiro vício de linguagem que eu aprendi a perder foi a questão autoral. E você resolve isso muito simples, que às vezes as pessoas ficam falando assim, né? Ah, mas como é que eu vou chegar lá na minha escola bíblica, né? No meu grupo de pequenos, sei lá, no meu discipulado, e falar essas coisas? Como eu vou fundir? O pastor vai me excluir. Mas não é. A linguagem, quem começa a mudar é a gente. E uma das coisas que eu parei de fazer foi chamar o Pentateuco, porque Moisés, quando escreveu o Pentateuco, parei com esse negócio. Davi, quando escreveu o Salmo, parei com esse negócio. Mateus, eu parei, eu comecei a falar o tempo inteiro, porque o autor do Evangelho de Mateus, porque o autor do Salmo tal, porque o autor do livro de Provérbios, porque o autor do Cantares, talvez até seja uma mulher, e aí eu tinha espaço para começar a articular conceitos novos, porque eu fui tirando do meu horizonte de pregação, do meu horizonte de ensino bíblico, toda essa nomenclatura que vinculava o nome do livro ao nome do autor. Isso já é um avanço enorme, porque se você consegue suprimir isso da sua própria linguagem, fica muito mais fácil você depois introduzir o conceito de que, não, esse livro, apesar de levar o nome do Samuel, não pode ter sido escrito por Samuel de jeito nenhum, porque Samuel já era morto quando termina os relatos. E aí fica fácil para explicar um negócio que todo mundo que é aluno aqui da nossa pós já viu lá, né? A questão do patronato da literatura, né? Que dentro do judaísmo tem isso mesmo. Então, se o Davi era considerado um grande poeta, daí a pouco tudo quanto é poesia vai ser atribuído a Davi, mesmo que não tenha sido escrito por ele. Se o Salomão era o pai da literatura sapiencial, também o profetismo, e aí a gente tem um detalhe muito interessante, né? Porque o profetismo, o personagem mais relevante do profetismo não deixou livro escrito, foi Elias. E aí é muito interessante, porque aí o Moisés ele tem que acender né, uma cátedra, um nível de profeta. E Moisés não era profeta, Moisés foi um legislador, entende? Então, assim, tem esses ajustes. E para a literatura judaica é muito tranquilo fazer esse tipo de ajuste. É que a gente tem uma leitura extremista. E como nós somos ocidentais, nós somos extremamente cartesianos, a gente quer que 2 mais 2 sempre seja 4. Uhum. Se a gente tiver uma fórmula que fala que 2 mais 2 é 4, mas tem mais um ali que pode ser 5 ou até 6, a gente duvida de quem está dizendo, mas a gente não investiga qual é o fundamento para se afirmar uma coisa dessa. Então, entrar num pensamento oriental é muito importante, e eu acho que a literatura pseudepígrafa aí, a literatura canônica como um todo, que agora eu fiquei até curiosa de estudar os manuscritos de Qumran, porque eu nunca tinha estudado, mas eu não tinha essa noção dessa biblioteca tão autônoma, né, que os escritos de Qumran eram, e fiquei curiosa agora. Então, só, a gente tem perguntas aí, já fiz um monte de comentários aqui, eu já vou colocar aqui o link da ficha da lista de frequência para vocês assinarem. Mas a gente tem umas pessoas aqui, a Ayla está aqui na frente, mas teve mais gente que colocou aqui, deixa eu ver. Danilo, por favor, Danilo, levanta aqui embaixo, nesse smileyzinho que tem aqui embaixo, tem uma mão aqui, reactions. Aí você tem um raise hand, ou então levantar a mão. Levanta o Danilo, depois o Evalci, depois o Jonas Neto, nessa ordem, porque aí a fila vai ficando aqui na ordem certinha, tá? É verdade. O Walter Pinheiro. Tinha algumas perguntas aqui também no chat, né? O chat também. Então, esse pessoal, eu prefiro que eles façam a pergunta oralmente. Tá. Sei que estejam com dificuldade. O Gerard, o Walter Pinheiro também, a Iris. Não, a Iris falou que ela tinha que sair. Eu vou, enquanto o pessoal está olhando aqui, eu vou ter que dar uma olhada lá no YouTube para ver se tem gente fazendo pergunta lá, tá bom? Então, pode começar a Ayla, depois o Danilo e assim por diante. O Walter falou que só está com fone, sem microfone. Não sei se ele fez pergunta. Mas vou lá.
Então, boa noite. Boa noite, Ayla. Eu agradeço, é sempre muito bom escutá-lo e participar de suas palestras, seus diálogos, né? Me tornei uma seguidora sua faz algum tempo. Muito obrigado. Então, eu queria só comentar um pouco, eu queria que você aprofundasse mais isso. Essa coisa do cânon, né? A gente tem como hoje em dia uma coisa muito certa, como se tivesse já o livro baixado, já a Bíblia já completa, não é? Mas quando a gente estuda os códices, que são os manuscritos, não é, mais antigos, os mais antigos códices que tem, por exemplo, o Novo Testamento, são códices vaticanos, que estava sob a guarda dos católicos desde o século IV, né? É do século IV, é um texto, quer dizer, não é um texto, é um material que, pelo carbono 14, é do século IV, né? Então, é uma cópia do século IV. E os sinaíticos, sob a guarda protestante, que também é do século IV. E os sinaíticos é muito mais utilizado para pesquisa do que o Vaticano, porque o Vaticano tem, digamos assim, buracos, né, no pergaminho. Tem lacunas, tem passagem que não dá para saber o que é. Então, nesses dois códices, tem livros do Novo Testamento que atualmente não estão no nosso Novo Testamento, né? Exatamente. Pastor de Hermas, né? Uhum. A carta de Clemente Romano aos Coríntios, Isso. e outras coisas assim. Então, já certos livros hoje que são considerados apócrifos ou pseudepígrafos, dependendo da terminologia, né? Ou seja, extracanônico hoje, eles já foram considerados canônicos em alguma época da história, né? Quer dizer, nesses códices do século IV, eles estão. E o interessante é que as epístolas pastorais de Paulo a Timóteo e a Tito não estão, nem a carta aos Hebreus também, nem o Apocalipse, né? Então, quer dizer, o que hoje a gente chama canônico, eles não tinham como canônico, e o que hoje a gente chama extracanônico, às vezes estava lá, né? Uhum. Então, essa era a primeira coisa que a gente, quer dizer, durante muito tempo, católicos e protestantes discutiram essa história, o que é livro canônico, não é? Na realidade, essa é uma fronteira que está difícil da gente, não é? Em certa época, certos livros foram canônicos, em outras épocas, não. Né? Uhum. E a outra coisa é um chamado fragmento de Muratori, eu não sei se você tem tempo para falar sobre isso, Está no Moratoriano. que o padre, né, com como é que chama, sobrenome Muratori, né? Uhum. Ludovico Muratori, ele encontrou esse fragmento, estava lá numa biblioteca, que em muitas bibliotecas os especialistas não tinham acesso, os experts, e quando eles tiveram acesso, eles descobriram muita coisa que estava guardada há muito tempo. Então, o Muratori descobriu um fragmento, que eu chamo fragmento de Muratori, lá por os 1700 e alguma coisa, não lembro mais, mas que era datado do século VII, né? O material é do século VII, mas se reporta a uma lista, né, de Muito livros antigo. da Bíblia, talvez seja a mais antiga, porque Uhum. tem parte desse fragmento que está no Pastor de Hermas, e o Pastor de Hermas deve ser do ano 170, mais ou menos, né, depois de Cristo. Então, se for assim, ele pode ser o fragmento mais antigo que menciona, não é? O que é canônico, né? Naquela época, pelo menos. Uhum. Né? Mas como é Uhum. só um fragmento, não dá para saber muita coisa, mas tem evangelhos, né? Tem algumas cartas, etc. Então, eu não sei, talvez você vá falar no seu curso, né, que aí você terá mais tempo, mas se você acha importante considerar esse fragmento de Muratori, já que ele é do século VII, ou não, se deve ser descartado. Né? Uhum. Então, era essa a minha pergunta final, fazer esse comentário, né, sobre o que é canônico ou não,
e falar que algumas, pelo menos no âmbito católico, né, que eu falo, é o meu lugar de fala, ele é muito citado, né, o fragmento de Muratório. Uhum. Obrigada, foi um Eu te privilégio. agradeço, Ayla. O privilégio também estar com você aqui. E te agradeço por me seguir. Então, o curso não é sobre Cânon, né? Mas a gente vai esbarrar muito nessa discussão. Eu talvez não vá entrar muito numa análise profunda, técnica, sobre esse material canônico, ou esse processo de canonização, mas eu concordo com o que você colocou. Eu entendo que, de fato, essas testemunhas manuscritas, elas só comprovam e demonstram que a canonização ela é dinâmica, ela não é estática, ela não é definitiva. O que fez a canonização, ao meu ver, se tornar, de um tempo para cá, uma coisa mais definitiva foi, me parece, como é que chama o nome? Quando os textos deixam de ser manuscritos e passam a ser impressos, a impressão. O livro impresso ele provocou dois fenômenos: o fim das variações textuais entre textos em diferentes épocas, e segundo, ele acabou definindo de vez, definitivamente, qual cano que se vai trabalhar, porque você tem um padrão, né? Um modelo ao qual você vai sempre reproduzir da mesma maneira. Então, a grande contribuição de Gutenberg ou o grande problema que Gutenberg trouxe para nós foi esse, porque depois de Gutenberg, a partir da Idade Moderna, a gente passa a ter uma visão de Bíblia que não existia até Gutenberg, que até então era tudo muito fluido. Você tem cópias, você mesmo falou, tem a família de textos do Vaticano Ocidental, tem a família de textos cesareense, e tem a família de textos de Alexandria, né, que é o sinaítico. Então, assim, essas famílias de textos, para quem estuda crítica textual, isso aí é uma coisa muito técnica, né, da exegese, esses grupos mostram essa fluidez, né, que já existia, independente do fato de que existiam cópias. Eles estavam trabalhando com texto, mas, no entanto, o texto era modificado. Agora, quando vem a imprensa, isso muda. As modificações elas passam a ser observadas mais atentamente. E aí são chamadas de nova versão revista, porque você passa a ter que abrir mão dessa autoria de uma nova versão, né? Não é tão fluido. E mais gente passa a ter acesso ao texto, né? Até então, o texto estava sempre circunscrito a lideranças, a pequenos grupos, e não a massa de gente, como passa a ser depois na Idade Moderna e Contemporânea. Então, assim, eu concordo com você, eu acho que é importante ter esse material como percepção dessa dinâmica, dessa complexidade que é a canonização, tá bom? Lília? Eu vou pedir o pessoal aqui para fazer pergunta bem pontual, tá, pessoal? Porque a gente não quer demorar demais, e 21h33 já, mas se a gente puder gastar uns 15 minutos mais aqui, porque senão o professor também fica exausto. No dia da aula voltar aí, o pessoal esticou até depois das 10, ele já estava assim, troncho, coitado. Eu vi o vídeo e no final já estava de lado. Ele já estava assim de lado. Então, se vocês puderem esboçar a pergunta de maneira bem objetiva. Eu tô com todo o gás, mas acho que vocês vão ficar de lado daqui a pouco, entendeu? Não, eu tenho um compromisso, acredite, se quiser, às 10h30 da noite, ainda tem Pois é, que ir então lá para vamos o lá. outro lado da cidade. Tem o aniversário. Aí eu quero dizer para querido. vocês o seguinte: dentro da proposta do curso que eu estou montando, nós vamos criar um grupo no WhatsApp para Isso. discussão, para debate, para trocar ideia, para aprofundar, tirar dúvida das coisas. E alguém estava pedindo, você pode passar dica de leitura? Eu vou passar muitas dicas de leitura, eu vou passar textos para vocês, tá? Vou procurar textos em português, porque eu sei que muita gente tem dificuldade do inglês, mas também vou passar textos em inglês para quem tem acesso. E aí, se alguém gentilmente puder fazer tradução de algum texto, artigo assim mais importante,
vai ajudar quem não tem acesso, né? Não, Mas falar uma coisa importante sobre o curso, ele custa R$ 250, aí tem uma taxa administrativa lá da Deutsche, mas como o professor Marcelo Carneiro está colocando os encontros quinzenais, então você pode pagar 250 em 2 vezes, tá? Parcelado no cartão de crédito, então assim tá mamão com açúcar. nosso curso ele vai funcionar não rigidamente, tem um cronograma pré-determinado, mas com 2 encontros mensais. E na semana que não tem encontro, eu vou provocar discussões no WhatsApp, conversa. Então, assim, não vai ter aula toda semana, mas vamos manter contato semanalmente. Tá? Tá bom. Evalci, você agora. Oi, professor, a respeito da literatura apocalíptica judaica, da intertestamentária, ela se enquadra em qual quesito? Como apócrifo, como pseudepígrafo? Uhum. A pergunta é boa. Inclusive, quando eu comentei dessa literatura sendo do Segundo Templo, eu esqueci de falar esse detalhe, porque a terminologia que vocês muitas vezes ouvem mais é intertestamentário, né? Esse material ele é produzido nesse período chamado intertestamentário. É que eu não gosto desse termo porque dá a impressão de que é aquela história dos 400 anos de silêncio e Deus nunca silenciou, né? Deus continua falando sempre. Mas exatamente o que você está apontando é interessante, que são formas diferentes de falar do mesmo material. O texto de Enoque e outros textos que vêm depois são chamados textos apocalípticos. Faz parte da literatura apocalíptica. E está nesse período que pode ser chamado intertestamentário. Então, seriam os pseudepígrafos, esse material apocalíptico intertestamentário. Tá bom? O Jonas, não, aqui na minha ordem acho que é o Jonas, né? Deixa eu ver. Não, agora é o Danilo. É o Danilo, não, depois do Danilo, o Jonas, depois do Jonas, o Marcos Aurélio. Isso. Estão me ouvindo? Sim, Jonas. Sim, Danilo. Sim. Parabéns, professor Marcelo, pela aula e pela disponibilidade de estar aqui conosco e pelo curso que será dado. Onde acessar versões fidedignas em português dos livros não canônicos, não canonizados? Bom, fidedigno, você vai ter que fazer uma caça ao tesouro. Por quê? Não existe uma coleção como existe em inglês, em francês, em espanhol e em alemão, evidentemente, né? Porque os alemães são pródigos em fazer isso, mas não existe uma coleção assim fechada com todos os livros juntos. A coleção que existe hoje no Brasil da Fonte Editorial, ela é boa só no sentido assim de você ter uma noção dos livros, porque é uma tradução complicada, tá? Infelizmente com muitos erros, e em alguns casos, conforme eu verifiquei nos meus estudos, que fez uma junção de 2 versões do mesmo livro e ficou um negócio confuso. Então, infelizmente, não é confiável. Você está falando de fidedigno, né? Se fosse para falar assim, uma versão tem aí da Fonte Editorial, aquela coleção de 3 volumes. Mas, de fato, principalmente o primeiro volume, que é o melhor em termos de diversidade de materiais apresentados, a qualidade do texto é muito suspeita. É tradução de segunda mão, não foi traduzido dos originais. E é uma tradução de segunda mão que, na verdade, muitas vezes foge ao que deveria ter sido. Então, não é fidedigno. Então, assim, para textos fidedignos do Antigo Testamento, em português, eu, infelizmente, vou te dizer que nós não temos. Com exceção de Enoque, que tem algumas pessoas que já fizeram pesquisa sobre Enoque e traduziram textos do Enoque. Então, o Enoque, você tem alguns livros sobre Enoque que já tem parte de tradução, e fora Enoque, é difícil encontrar algum traduzido em português. Dos apócrifos cristãos, já temos coleções, tem material da Paulus, eu mesmo, a minha tradução do Evangelho de Nicodemos já foi publicada pela Paulus,
e ela está publicando uma coleção de pequenos livros, cada autor, Valtair Miranda também traduziu o Apocalipse de Paulo, e tem outros Apocalipses sendo traduzidos lá, Atos também, Atos de Filipe, Atos de Tomé estão sendo traduzidos. Então, assim, é um material que está sendo produzido na linha dos cristãos. Esse material é bom, não é porque eu fiz, mas é porque é um material que é das fontes originais, com todo o critério técnico de tradução e comentários introdutórios para você conhecer esses livros. Mas dos pseudepígrafos, viu, Lilian? Tem essa lacuna imensa em português. Nem tradução das obras inglesas nós temos. A gente tinha, antigamente, eu não sei se você lembra, tinha uma editora, não sei se foi a Sextante, ela tinha feito em 4 volumes. Eu lembro que em 2000, esse foi o manuscrito que eu tinha acesso. E aí a fonte editorial ela não tinha nem publicado ainda esse volume que ela fez depois. Eu não sei se comprar. Da Sextante eu não. Eu vou tentar ver aqui se eu acho na internet qual era aquela coleção, porque hoje você encontra ela na estante virtual. Entendi. Sei que encontra, mas foi uma outra alternativa que eu tinha, né? Eram 4 volumes com todos os livros ali. Ah, tá. É interessante saber disso. Eu vou até agora já vou correr atrás disso aí, porque como isso se perdeu e como eu comecei a pesquisar isso de 2010 para cá, então, de fato, ficou para mim esse gap aí. Tá bom, o Danilo? Então, é uma caça ao tesouro que você tem que fazer, mas a gente pode fazer juntos aí, na medida que a gente estiver trabalhando no curso. Tá bom? Agora sim, o Jonas, né? Olá, professor, tudo bom? Tudo bom, Jonas? Olha só que eu acabei de receber. Olha que legal! Já comecei a rabiscar aqui. Esse aí é uma outra. Esse aí está dentro da minha linha de pesquisa de memória, né? Mas tem muito a ver, de certo modo, dialoga muito com o que a gente está falando no curso aqui também. Legal. A minha pergunta já foi mais ou menos respondida aí dentro dessa pergunta anterior do Danilo. Eu queria perguntar, então, só sobre o livro dos Justos, se o senhor tem uma indicação aí que eu estou usando no meu TCC e queria saber se o senhor tem uma boa dica de tradução. De cabeça eu não tenho, não. Só em inglês mesmo, infelizmente. Eu comprei uma e me deparei assim até com palavras mal escritas e coisas assim, meio tosco, sabe? Tosco. Depois a gente pode conversar Tá. em particular. Aí você me passa aí qual é a versão que você teve acesso e aí a gente vê se tem alguma outra que pode te ajudar, tá bom? Ok, muito obrigado. Eu acabei de achar que era uma tal de editora Mercúrio. A Mercúrio, nunca ouvi falar. A Sextante Sextante eu conheço, mas a Mercúrio não. mas eu acho que ela depois deu uma foi fundida na outra, mas eu vou ver aqui direitinho. Tá joia. O Marcos. O Marcos colocou aqui, o Policarpo, né, que era discípulo de João. Isso, professor. Aqui, ó. Estamos fazendo a leitura. Aí, Marcos também. Obrigado, muito bom. A minha pergunta é sobre os apócrifos do Novo Testamento. Tá. Com respeito à aceitabilidade e crítica dos pais da igreja, havia uma crítica ou havia uma grande aceitabilidade desses apócrifos do Novo Testamento por esses pais? Eu faço a pergunta porque eu estou lendo uma obra também da professora Juliana Cavalcante, que ela cita que Tertuliano e o Eusébio criticaram muito a obra Atos de Paulo e Tecla. O Tertuliano, em virtude de que na obra de Atos de Paulo e Tecla, ficava claro que a Tecla batizava, né? Batizava pessoas, e ele escreveu uma obra sobre batismo, o Tertuliano, do século II, e ele criticou... Tertuliano é mais para o século III, né? Final do II e início do III. É isso, né?
Ele desqualificou a obra e também o Eusébio desqualificou até dizendo que ela não tinha evidência histórica entre os escritos incontestáveis, né? Que provavelmente seriam os canônicos, né? Isso, que eles chamavam de incontestáveis. Exato. Nós temos esse problema aí. A Juliana ela trabalha muito com essas fontes, né? E é bem. Se você puder fechar o teu microfone, que está dando um eco. Tá. Isso, desculpa, mas é só para não dar eco. Então, ela trabalha com essas fontes e realmente outros materiais que eu tenho lido, estudado, eu tenho também uma coleção aqui que tem essa tradução, tem até a tradução de Atos de Paulo e Tecla. É um material que tem um grande problema de misoginia nesse material. E é uma discussão que, inclusive, nós vamos ter no nosso curso. Nosso curso vai ter uma aula para falar sobre o espaço da mulher nesse material. Como a mulher é retratada, qual é o papel da mulher nos pseudepígrafos, porque isso vai rescindir depois no material cristão, de algum modo. Agora, curioso é que o Tertuliano, sendo um camarada que já está na linha da ortodoxia, ele busca nessa obra elementos para desautorizar a obra, mesmo ela tratando de Paulo, pelo fato de que uma mulher tem autoridade. E isso é muito representativo, porque esse é o típico pensamento judaico tradicional antigo, que as mulheres trazem o mal ao mundo e não podem ser liderança. Essa é, talvez, uma das grandes novidades de Jesus em relação aos rabinos. O fato dele conversar, ensinar mulheres e dar autoridade a elas para ensinar. Coisa que depois elas vão sendo desautorizadas pelos sucessores dos apóstolos. Quando, no século II, surge o texto de Timóteo, que é pseudepígrafo, e vai dizer que as mulheres têm que ficar caladas. É aí que começa a guerra. Então, assim, essa é uma discussão muito linda, assim, no sentido assim, muito, muito rica, né? Não linda, mas rica, que na verdade ela é feia da perspectiva de como se apagar, como invisibilizar o papel da mulher na igreja, né? É um exercício até bastante perverso que a gente percebe ali. Mas que, assim, no nosso curso, infelizmente, não vai dar para a gente tratar. Pode ser que num curso futuro eu trate disso, porque na pós-graduação eu tenho trabalhado um pouco essa questão. Eu hoje faço também, nessa questão de rede textual, viu, Lilian? Eu também faço um encontro do material que é chamado Novo Testamento, material apócrifo cristão, com os pais da igreja. Está tudo em rede também. Legal. A rede não para nesses textos do Novo Testamento, a rede continua, Sim. na verdade, entendeu? Então, isso aí é muito rico. Tá bom, Marcos? Então, de fato, nós temos esse problema por conta da ortodoxia estar liderada por homens que não aceitavam a liderança feminina. É verdade. Bom, gente, eu acho que a gente já pode ir encerrando. Fomos aqui num bom horário, mas estamos ainda antes das 10, né? Uhum. O Walter tinha feito uma pergunta aqui, como ele está sem microfone, Tá. ele falou assim, gostaria que indicasse onde conseguimos suas obras escritas, a escatologia de Mateus 24, se a escatologia de Mateus 24 está diretamente conectada com a escatologia do Enoque. Mas ele fez uma outra pergunta antes, se eu não me engano. Deixa eu só caçar. Eu vou respondendo aqui. Mateus 24 está vinculado a Enoque, mas eu estaria mais próximo, na minha concepção, a Daniel. Me parece que está muito ligado à tradição de Daniel, da escatologia de Daniel, lá do capítulo 7 a 12, que é a parte de Daniel mais apocalíptica. E aí a grande questão que ainda não foi muito desenvolvida na pesquisa, que eu comecei a analisar, é qual é a relação de Daniel com Enoque. Isso não é muito tratado na pesquisa, porque não se tem certeza quem surgiu primeiro.
quem aí é ovo e quem é galinha. Porque há indício de que Enoque surgiu um pouco antes de Daniel. Daniel pode ter sido escrito ainda um pouquinho depois de Enoque, mas ainda assim não totalmente influenciado por Enoque, mas na mesma dinâmica de pensamento enoquita, só que com uma identidade própria, uma identidade vinculada a uma figura não tão antiga, que Daniel não é talvez desses textos aí, pseudepígrafos, é de uma pessoa mais recente, que Daniel é ali do século VI, né? Então, de fato, fica difícil dizer. Mas eu diria que Mateus 24 tem muito elemento de Daniel. Tem algum elemento de Enoque? Também tem. Mas ele está mais ligado à tradição de Daniel, sinceramente. Com relação aos meus livros, depois, Lília, eu posso te passar a lista e você replica para o pessoal? Aí Você está como administrador lá naquele grupo do WhatsApp. Ah, tá. Pode mandar direto lá. Eu vou passar lá os links para vocês terem acesso aos materiais que eu já publiquei, tá bom? E aí, quem tiver interesse, o mais recente é esse que o pessoal está mostrando. Quem tem ouvidos ouça, que eu organizei junto com, escrevi junto com mestrandos mestrandos, uma mestranda e doutorandos lá da Unesp, tá? Mas tem outras obras que eu posso apresentar e também vou colocar ali artigos meus que eu trato de vários assuntos dos quais eu citei hoje e vai ser bem interessante para vocês também. Inclusive, falando sobre a Septuaginta no Novo Testamento. Eu publiquei um artigo, né, sobre esse assunto. Também publiquei um artigo sobre provérbios no Novo Testamento. Eu faço muito esse estudo dessa conexão de textos antigos com o Novo Testamento. Tá? Legal, obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal que esteve aqui até agora, nos acompanhando. O pessoal que estava lá no YouTube também, que algumas pessoas não conseguiram conectar pelo Zoom, mas acompanharam pelo YouTube. Alguns avisos importantes aí. Então, o curso do professor Marcelo Carneiro está com inscrição aberta. Aquele link que eu deixei lá no grupo do WhatsApp é o link para fazer a inscrição no curso dele, tá certo? Começa em setembro. Agora, começando em agosto, tem o curso do professor Valtair sobre Apocalíptica. Também esses cursos modulares são cursos com valores menores. E a nossa especialização em exegese está com matrículas abertas até dia 31 de agosto, com as aulas começando também no dia 7 de agosto, que é um curso mais tenso, um curso de 2 anos, né? Algumas pessoas fazem a primeira etapa dele, que é o nível técnico, então fazem as 5 primeiras disciplinas, então dá 15 meses, e depois a especialização. E nosso curso tem sido, esse tempo todo, o curso, acho que o curso mais antigo de especialização em exegese, não sei se teve outros, eu desconheço no Brasil outros, a gente circula na Bíblia há muito tempo, né? Há 20 anos que ainda na Associação de Pesquisa Bíblica a gente ainda não viu um curso semelhante, e os nossos alunos têm saído da nossa formação com muita vantagem competitiva junto aos processos seletivos de mestrado e doutorado na área de teologia bíblica. Uhum. Em função da qualidade de pesquisa que a gente tem aqui, que desenvolve aqui. Eu queria também falar, Lilian, que claro, por favor. no meu curso também ele tem uma pegada de pós-graduação, tá? No nível de pós-graduação. E se alguém se interessar em ingressar no mestrado, eu me coloco à disposição para ajudar na pré-orientação de um projeto de mestrado, tá? Isso. Então já vai ser tipo assim, um bônus de quem fizer o curso comigo. Legal. Vai me ter como pré-orientador aí. Isso, tá isso. A gente vai ter aí esse semestre também 2 defesas de TCC dos nossos especialistas, né? O que mais eu tenho que falar com vocês? Fiquem ligados, assim, alguém tinha falado, né? Onde é que está o link para poder assistir os círculos anteriores? Eu coloco lá no grupo do WhatsApp para vocês acessarem, tá bom? Legal. É isso, gente. Então, até a próxima. O nosso próximo Círculos Exegéticos de agosto será com o professor doutor Edson de Faria Francisco. Ele vai falar sobre a importância do texto massorético e também ele vai dar um curso aqui na Eagle de crítica textual. Nossa. Então, vai ser um negócio muito bacana, porque também é uma outra coisa que... Aqui na Eagle a gente tenta fazer o seguinte, tudo aquilo que está sendo mal ensinado de maneira incompleta lá fora, a gente cria um curso aqui e dá direito, sabe? É por aí que a gente vai. Então, fiquem atentos aí, porque todos vocês que se inscrevem em algum evento nosso, vocês entram na nossa rede de contatos. Então, sempre que tiver alguma coisa, vocês não vão ficar sendo entupidos de informação,
mas vocês nunca vão deixar de ser avisados quando tiver algum curso, algum evento gratuito como esse, outros eventos interessantes aí, Congresso da BIB, né? Para quem perdeu o Congresso da BIB do ano passado, ele está todo online, na Eagle também, então vocês podem participar lá do congresso que foi de Arqueologia e Bíblia. Eu espero que vocês voltem na última sexta-feira do mês de agosto com mais um Círculos Exegéticos, tá bom? Tá joia. Obrigada, até Um logo. abraço, gente. Tchau, Tchau. tchau.